Bom dia, meu querido aluno. Aqui é o professor Ricardo da Central do Enem e nesta videoaula nós vamos trabalhar o sistema sensorial. Esse sistema já foi explicado e já está no canal. Hoje nós vamos resolver exercícios sobre o sistema sensorial. Bom, vamos para a nossa primeira questão. Enem 2015. Entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen escreveu sua principal obra, O Livro da Óptica, que, com base em experimentos, explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica, por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura retirada dessa obra, é representada a imagem invertida de edificações em um tecido utilizado como anteparo. Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde ao... Bom, se você olhar aqui esta imagem, você pode perceber que a luz, gente, né, ela foi refletida e foi projetada no anteparo, tá vendo? Que é essa tela. E essa imagem, né, de acordo com o texto, ela foi invertida e menor. É o que acontece com o olho humano. Por exemplo, aqui, ó, você tem aqui um objeto, uma árvore. Perceba que o objeto a imagem desse objeto foi projetada na retina. Olha só. Então a imagem ela é menor e invertida, mas o cérebro ele corrige esta imagem. Essa é uma das características do olho humano. E a nossa lente aqui, ó, é chamada de cristalino. Então, quando a luz toca na árvore, ela é refletida, ela passa pelo cristalino e essa luz é projetada na nossa retina. E é na retina que eu tenho células sensoriais, que são os cones e os bastonetes. Portanto, se fizermos uma analogia, como ele pergunta aqui na questão, entre a ilustração e o olho humano, esse tecido corresponde a qual parte do olho humano? Bom, sabemos que a imagem foi projetada aqui no tecido. E no olho humano, como vocês perceberam, na minha fala, a imagem é projetada na retina. Portanto, a resposta vai ser a letra B. Vamos para a nossa segunda questão. Enem 2009. Sabe-se que o olho humano não consegue diferenciar componente de cores e vê apenas a cor resultante, diferente do ouvido que consegue distinguir, por exemplo, dois instrumentos diferentes tocados simultaneamente. Os raios luminosos de espectro visível, que têm comprimento de onda de 380 nanômetros e 780 nanômetros, incidem na córnea. Essa córnea é a curvatura que fica nos nossos olhos, essa curvatura anterior, que é a córnea, que é uma película. E aí incide na córnea, aí da córnea passa pelo cristalino, que é a lente, e são projetadas, depois essa imagem é projetada na retina, onde a imagem é formada. Na retina encontram-se dois tipos de fotorreceptores, ou seja, fotorreceptores, porque existem duas células que são sensíveis à luz, né? Eles são responsáveis pela percepção de estímulos luminosos, por isso que foto, que são os cones, que são responsáveis pela visão em cores, e os bastonetes, que são responsáveis pela visão em preto e branco, que convertem a cor e a intensidade da luz recebida em impulsos nervosos. Quer dizer, então, que essa luz, quando toca na retina, é gerado um impulso nervoso e esse impulso é levado até o cérebro, né? Até o córtex cerebral, que vai ser responsável por traduzir esta informação. Os cones distinguem as cores primárias, como o vermelho, o verde e o azul, e os bastonetes diferenciam apenas níveis de intensidade sem separar o comprimento de onda. Então, aí nesse caso, você vai enxergar em preto e branco ou em tons cinzas. Os impulsos nervosos produzidos são enviados ao cérebro, como está aqui no texto, são enviados ao cérebro por meio do nervo óptico. É o nervo que vai levar esta informação, né? Este impulso nervoso, para que se dê a percepção da imagem. O indivíduo que, por alguma deficiência, não consegue captar informações transmitidas pelos cones. Então, se ele não consegue captar informações transmitidas pelos cones, portanto, ele não vai ver que em cores, ele vai apenas perceber, perceberá um objeto branco.
iluminado apenas por luz vermelha, como? Nesse caso, gente, o indivíduo, né, se tiver alguma deficiência, nos cones, perceberá um objeto branco iluminado apenas por luz vermelha, como um objeto definido. Como será esse objeto? Indefinido? Não, ele vai ver o objeto. Um objeto vermelho, lembra que ele não enxerga em cores? Um objeto verde? Um objeto rosa? Não, a letra E, resposta aqui é a letra D. Um objeto cinza, pois os bastonetes captam luminosidade, porém não diferenciam as cores, né? Então a resposta aqui é a letra D. Vamos para a nossa terceira questão, né? Terceira questão. O tato, diferente dos outros sentidos, não é sentido apenas em uma única parte do corpo. Praticamente em toda a extensão de nossa pele, somos capazes de sentir o toque graças à presença de... Olha, a nossa pele, gente, ela consegue perceber o frio, né? O calor, porque a nossa pele eu tenho vários receptores que são espalhados. E como ele deu ênfase ao tato, quando eu falo de tato, eu falo de um mecano-receptor, que são receptores que vão captar estímulos mecânicos, como um toque, né? Uma pressão. Portanto, aqui a resposta seria mecano-receptores. Fotorreceptores detectam a luz, termorreceptores a temperatura, quimiorreceptores, moléculas químicas, como tem na língua, né? Que tem quimiorreceptores, que são as papilas gustativas, como no nariz também, que tem quimiorreceptores. E os fonorreceptores, né? Que também está relacionado com o órgão do olfato, ok? Sentido do olfato. Vamos para... Então, a resposta aqui, letra A. Vamos para a nossa quarta questão. Quando se menciona a cor dos olhos de uma pessoa, está se fazendo referência à coloração da estrutura do globo ocular, denominada de... Ou seja, aqui ele quer saber qual é a parte colorida dos olhos. Bom, você tem aqui o olho humano mostrando a pálpebra, mostrando aqui a pupila. A pupila tem a função de regular a entrada da luz, né? A pupila ou ela dilata ou ela contrai. Com muita luz ela contrai, pouca luz ela dilata. E você tem aqui a esclerótica, que é a parte branca dos olhos, é a camada mais externa, e a parte colorida denomina-se o que? Íris. Portanto, a resposta é a letra D. Vamos para a nossa quinta questão. A visão em ambientes de pouca luminosidade é feita no homem. Em ambiente com pouca luminosidade, como a penumbra, então, como é que vai dar essa visão? Pelos cones? Pelos bastonetes? Vamos analisar as alternativas. Letra A diz, por todas as células fotorreceptoras? Não, em ambiente com pouca luminosidade, eu vou dar ênfase para quem? Para os bastonetes, que detectam a visão em preto e branco. Somente pelos cones? Não. Seria pelos bastonetes e, em pequena quantidade, pelos cones, né? Letra C, pelos bastonetes? Perfeito, né? Então, aqui, perceba que ele não falou somente pelos bastonetes, ele falou pelos bastonetes. Então, a alternativa correta é a letra C. Olha só a letra D. Por que está errado? Por bastonetes e principalmente pelos cones? Não, é o contrário. Seria principalmente pelos bastonetes e não principalmente pelos cones. E a letra E, por todas as células existentes no cristalino? Não, as células não estão localizadas no cristalino. As células estão localizadas na retina, né? É a nossa retina que é a camada mais interna. Então, portanto, letra C. Vamos para a nossa sexta questão. Cada povo possui um tipo de culinária, um modo de preparar seus alimentos, como se fossem sinais culturais transmitidos por meio do paladar, da visão e do olfato. Por exemplo, no Brasil, os europeus foram os responsáveis pela introdução do sal e do açúcar. Sabia disso, meu querido aluno? Que no Brasil, os europeus que foram os responsáveis pela introdução do sal e do açúcar e de diferentes especiarias, variando ainda mais o doce, o salgado, o azedo e o amargo do cardápio brasileiro. Sobre esses sabores, é correto afirmar que sua percepção... Como é feita essa percepção de sabores, gente? Sabemos que o órgão do sentido relacionado ao sabor é a nossa língua. Então, item 1.
que sua percepção é captada pela língua? Verdade. E depois que a língua capta esse estímulo, gera o impulso e é direcionado ao cérebro. Correto, o item 1. Transmitido ao cérebro através de neurônios, o impulso é transmitido ao cérebro, né? Através dos nervos. E os nervos eles são formados por partes do neurônio, ou pelo dendrito ou pelo axônio. Item 3. Reconhecida na região do sistema nervoso periférico, o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos. E os nervos têm a função de captar, né, de conduzir esse impulso até o cérebro, né? Então, os nervos também participam. E o item 4. É correto afirmar que sua percepção é uma mistura de sensações do olfato e do paladar? Perfeito. O olfato e o paladar está relacionado, né, com esse sentido, gente. Quando você vai comer alguma coisa, esse sentido, né, da alimentação, do cheiro, do gosto, é o olfato e o paladar que trabalham juntos. É por isso que quando você às vezes está gripado, você perde um pouquinho, né, do seu paladar. Portanto, a resposta aí vai ser todas estão corretas. Se todas estão corretas aí, então tenho como resposta a letra E, né? A letra E. Nesta imagem eu estou mostrando para vocês aqui as papilas gustativas, né? Que tem a função de perceber moléculas químicas, né? Porque os alimentos são formados por moléculas químicas. E essas moléculas químicas, quando tocam nessas papilas, geram um impulso nervoso. E esse impulso é levado até o teu cérebro para você sentir o sabor. Portanto, letra E. Muito obrigado, meu querido aluno. E esta foi a nossa videoaula sobre o sistema sensorial. Vá lá no nosso canal, assista às nossas videoaulas e até a próxima aula. Muito obrigado. Deus abençoe a todos que assistirem este vídeo.